Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui hoje à noite, por meio do Teu Espírito. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos. Senhor, hoje à noite venha falar aos nossos corações, uma palavra realmente de vida, uma palavra que possa nos suprir, nos consolar, nos edificar. Senhor Jesus, ó, abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão presentes aqui na reunião. Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos. Ó, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu fluir. Senhor Jesus, nos unimos a Ti no Espírito para glorificar o Teu nome, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Hoje à noite, nós vamos falar do resumo do último volume do Alimento Diário, Cristo, o Poder de Deus, a Sabedoria de Deus. Nós estamos terminando essa etapa de 6 meses e vamos começar a partir da semana que vem outro Alimento Diário, que está aqui comigo, né? Conectados com Deus, aleluia. Desta vez, o Alimento Diário é dividido em 4 semanas, 4 semanas aqui, né, conectados com Deus, e mais 4 semanas correr para vencer. É para facilitar a divulgação da palavra de Deus por meio da palavra. Assim as pessoas podem adquirir a palavra de maneira mais fácil, vamos dizer assim, tá bom? Depois os irmãos podem adquirir ali no serviço de literatura, quem fez a assinatura, e também pegar avulso, né, quem não tem assinatura, tá bom? Então hoje nós vamos fazer um resumo, né, de Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Que diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui nós pregamos a pessoa de Jesus. Não é uma pessoa qualquer, é Deus, é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Nós que cremos no Senhor, nós temos esse Cristo que é o poder de Deus. É de Deus, não é de uma pessoa qualquer, mas o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Cristo é esse poder de Deus. Para que serve esse poder? Na verdade, serve para muitas coisas. Primeiro, nós vemos que serve para a salvação. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o poder de Deus é realmente para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. As boas novas de Jesus, a pessoa de Jesus é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Nós cremos, irmãos? Jesus é o Senhor, porque nós somos filhos de Deus, porque cremos no Senhor e também recebemos a vida dele. Nós vemos também que aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: quando Paulo escreveu
para Timóteo, ele fala essas palavras. Versículo 7, 2 Timóteo capítulo 1. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, ou espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Aqui nós vemos que normalmente no nosso ser natural, nós temos alguns momentos de fraqueza, alguns momentos, aqui a palavra é forte, de covardia, não é? Não conseguimos enfrentar situações. Timóteo aqui tinha um problema, que ele foi enviado para Éfeso e não estava conseguindo realmente fazer uma virada, vamos dizer assim, levar os irmãos a crescer, a progredir. Ele teve até problema, né, estomacais. Até Paulo sugeriu que ele bebesse um pouco de vinho, né? Mas então, Paulo aqui vendo a situação do cooperador, falou para ele, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Pode falar para o irmão ou irmã que está ao seu lado, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas espírito de poder. Amém. Espírito de amor. Espírito de moderação. Aqui nós vemos que quando fala do espírito do poder, ela está junto com o espírito de amor. Parece que os dois andam juntos. Esse é o nosso Deus. O poder anda junto com o amor. Nós lemos ali em Romanos 1,16, diz que o poder de Deus para a salvação. Então, para salvar as pessoas, Deus usa o amor. O espírito de amor. Eu vejo os irmãos saindo, sábado pela manhã e domingo à tarde, lá no deck. Os irmãos têm muito amor pelas pessoas. Sábado à tarde e domingo pela manhã, saindo para fazer a comportagem dinâmica, orando pelas pessoas. É preciso muito amor. É preciso realmente poder do Senhor. E muitos têm invocado o Senhor, recebido o Senhor. Glória ao Senhor. Então nós vemos que o poder de Deus é para a salvação, mas também para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos levar a amar, primeiramente Deus, é claro, e depois as pessoas. Aí nós pregamos o Evangelho às pessoas. Pregamos com alegria, com satisfação e cheio de paz, quando nós fazemos isso. Os irmãos não sentem isso? Toda vez que nós saímos para pregar o Evangelho, com alegria, com amor, com encargo, nós voltamos com paz. Louvado seja o Senhor. E o Senhor realmente tem toda a autoridade, todo o poder desse universo, todo o poder de Deus. Ele fala até em João, capítulo 17, versículo 1 e 2, dessa maneira. João 17, capítulo 1 versículo 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A autoridade do Senhor não é para impor a sua opinião, não é para impor a sua vontade, mas é para dispensar vida eterna, para dar vida eterna. É contrário, das autoridades deste mundo, qualquer que seja. A autoridade é para impor, é para estar acima de todos, mas o Senhor não.
O Senhor, a autoridade dele é para suprir, é para servir as pessoas com o que ele tem mais precioso, mais precioso, que é a vida eterna. Quem tem a vida eterna, diga amém. Amém. Quem creu no Senhor, diga amém. Amém. Então nós recebemos essa graça, né? Essa misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor, né? Agora nós vamos falar também da sabedoria de Deus. Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus não é igual a este mundo. Sabedoria de Deus é algo maravilhoso. Quem é a sabedoria de Deus? É a pessoa do Senhor Jesus também. Em Colossenses capítulo 2, versículo 1 a 3, nós podemos ver. Colossenses 2, 1 a 3 diz o seguinte: Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, os colossenses, né? Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Fora Apocalipse capítulo 2, quando fala da igreja de Laodiceia, aqui nós vemos aqui também a igreja de Laodiceia, aqui, né? Os irmãos da igreja de Laodiceia. E ele fala que ele tem mantendo luta, né? Pelos laodicenses, para que os seus corações, versículo 2, para que os seus corações sejam confortados. Olha só, a primeira palavra que ele fala é confortados. O Senhor quer nos dar conforto. Quem não quer um conforto? Principalmente a questão do conforto espiritual. Quando nós temos problemas, situações, lutas espirituais, o Senhor quer nos dar conforto. Esse é o encargo do Senhor para o irmão Paulo, para os de Laodiceia, para os de Colossenses, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus. Quem quer conhecer o mistério de Deus? Amém. Cristo. Então temos que ir no versículo seguinte, né? Que mistério é esse? É de Deus, que é Cristo. O versículo 3 fala assim: em Cristo, em quem? Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Se você quiser realmente, né, conhecer mais da pessoa de Jesus, ter mais sabedoria, você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que buscá-lo por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos e com o Senhor, com Deus. Amém? Eu estava vendo eu não vou dizer a palavra, né, na televisão, na internet, sobre grandes filósofos. E eles falam realmente coisas, né, citando número 1, número 2, número 3, número 4, você tem que ser assim, assado, assim, 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 assado. Regras para seguir. Regras para seguir. Eu vi, em princípio eu fui cativado. Falei, nossa, interessante, interessante. Aí depois, no meu espírito testificou, mas cadê Deus nisso? São somente filosofias, ensinamentos humanos que não nos levam a Deus, que não nos levam a Cristo. Em Cristo, sim, nós temos a sabedoria de Deus, onde realmente os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Por isso que falei, não vou mais assistir esse troço, não.
Não, eu preciso é do Senhor. Senhor é a sabedoria de Deus. Ele que pode realmente fazer com que eu cresça na vida de Deus, que eu tenha mais intimidade com Deus, né, para me desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. É nele, na pessoa dele. Amém, irmãos? Não vamos buscar subterfúgios, não. Nós temos a fonte, o tesouro. Nós cantamos aqui agora há pouco. Onde tiver meu tesouro, ali está meu coração. Onde está seu tesouro? Hein? Certamente o nosso tesouro está em Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora, eu vejo que a sabedoria humana não leva a nada. Mas Deus tem a verdadeira sabedoria. Qual é a sabedoria de Deus? Podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante. Podemos ler o versículo 26 para nós vermos onde nós estamos, tá? E onde outras pessoas não estão, tá bom? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Se você tem alguma coisa, se você é alguma coisa, você fica cheio de si. Você acha que é alguma coisa, mas Deus não veio atrás de tais pessoas. Por isso que ele falou, os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, eu vim para os aleijados, eu vim para os cegos, eu vim para aqueles que estão necessitados, carentes. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem é diferente. Procura só aqueles que são grandes humanamente. Mas aos olhos de Deus não vale muita coisa, não. Agora, se Ele tiver misericórdia, Ele vai salvar também. Tanto esses como aqueles. Mas isso é a sabedoria de Deus. Quando nós nos humilhamos, nos esvaziamos, nos arrependemos, como cantamos, Deus vem realmente nos salvar. Nos resgatar. Porque se você tem alguma coisa ou é alguém, o que acontece? Você vai se vangloriar, como diz aqui a palavra, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas aqui no 30 fala assim, mas vós sois dele. Quem é dele, diga amém. Quem é dele, levante a mão. Eu quero levantar as duas, né? Eu sou teu, Senhor. E o Senhor também é meu. O Senhor é de cada um de vocês. Nós não procuramos nos auto-justificar. Não procuramos realmente nos santificar. Não procuramos a nossa própria sabedoria. Porque aqui diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Aqui repete, né? Sabedoria de Deus é Cristo. Se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Não procuro me justificar. Eu só quero me arrepender. Senhor, eu confesso que errei. Eu quero me arrepender. Vem me lavar. Vem me justificar. Essa justiça de Deus realmente vale. Para Deus. Agora, eu me justificar não vale muita coisa, não. E daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Daqui a pouco eu faço mal ao irmão de novo. Misericórdia.
Mas se sou justificado em Cristo, certamente Deus vai me sustentar. Deus vai me guardar. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos dizem amém a isso? E não só isso, e santificação e redenção. Amanhã vamos ter a oportunidade do partir do pão, desfrutar realmente esse memorial da redenção em Cristo, pelo sangue de Cristo. E santificação, nós somos separados realmente para Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha só o versículo 31 de novo. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Alguém quer gloriar-se no Senhor aqui? Amém, eu também, quero me gloriar no Senhor. Não no que eu sei fazer, não no que sei falar, não no que eu tenho, mas eu me glorie no Senhor, na pessoa viva do Senhor, porque isso é eterno. Porque Ele merece toda a glória, todo o louvor, toda a honra, depois de tomá-lo como a sabedoria de Deus, como a justiça de Deus, como a santificação de Deus e como a redenção que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Ele. Jesus é o Senhor. Então, nós vamos partir agora para o ministério da nova aliança. Aqui é o novo volume, aqui, do Alimento Diário. O título central, Ministério da Nova Aliança. Então, conectados com Deus, um único ministério, fala da linha ministerial que o Senhor realmente teve desde a intenção desde Abraão até nos tempos do Senhor Jesus e prossegue assim por diante, através de Pedro, de Paulo e finalmente o apóstolo João. Então vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Segunda Coríntios 3, 5 a 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É bom, né? A gente pensar dessa maneira, a gente agir dessa maneira. Aí você não se exalta. Você realmente se humilha diante do Senhor. E mais, o qual nos habilitou, Ele que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito dá vida, supre vida. O que o homem mais precisa é de vida. Da vida de Deus e da vida humana. Por isso que a ciência tem avançado tanto, por isso que muitas pessoas, espiritualmente falando, quando não tem a Jesus, não crê em Jesus e não tem a Deus, sente um vazio. O que nós mais precisamos é realmente da vida, principalmente da vida divina, da vida de Deus. Amém? E essa vida realmente está no Espírito. Aleluia. Aqui fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele dá vida, precisamos do Espírito. E esse Espírito foi prometido a Abraão, já no Antigo Testamento. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, 3,14, Gálatas. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Espera aí. Aqui está no futuro, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ele foi falado isso para Abraão no futuro. Chegasse a nós. Chegou a você? Você vive pelo Espírito? Você recebeu o Espírito? Aleluia! Chegou a nós.
essa bênção, né, de Abraão chegou a nós. Aqui fala ainda, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Diga para o irmão, a irmã que está ao seu lado, você tem o Espírito prometido. Esse Espírito vivifica a sua vida. Pode falar para o irmão e irmã do seu lado, esse Espírito vivifica a sua vida. Amém. Você está sentindo paz? Nós temos o Espírito e ele vivifica a nossa vida. Independente de qualquer situação de morte, de trevas, né, até de doença, ele vivifica a sua vida. Jesus é o Senhor. Amém. Eu vou pular alguma coisa, né, porque senão fica muito longo. Mas a primeira ocorrência do Espírito sendo, vamos dizer assim, adentrado para o homem, para o interior do homem, foi quando Jesus, depois da ressurreição, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Em João 20, 21 a 23. E vamos ler do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, né, Jesus já tinha ressuscitado, né? Trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja com todos os irmãos. Não precisa ter medo, não. Os discípulos estavam com medo. Né? O amor lança fora todo medo. Não precisamos viver com medo. Precisamos viver na presença de Deus. Ele vem nos trazer a paz. A paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Vocês sentem paz? Vocês têm o Espírito? Você tem o sopro do Senhor sobre o interior de vocês? Se não tiver, peça o Espírito, ele vai soprar, ele vai te encher do Espírito. Em Lucas fala assim, né? Fala que os pais sabem dar boas coisas para os filhos, né? Então nós devemos pedir o quê? O Espírito Santo ao Pai, e que Ele vos dará. Amém? E aqui fala, se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Eu passei por essa experiência ontem. Ontem eu passei por essa experiência. Eu fui no sepultamento do meu cunhado e, infelizmente, foram todos os irmãos meus, né? Infelizmente, devido a certas situações, eu tenho um problema com a minha irmã e o meu outro cunhado. Eles não me cumprimentavam e eu também não os cumprimentava, né? Numa citação do velório. Graças a Deus que todos lá puderam invocar o nome do Senhor. Mas quando eu estava saindo de lá, o Senhor me perturbou. E aí, você vai ficar aí? Você não vai tomar iniciativa, não? Falei, Senhor Jesus, senão meus pecados vão ser retidos, né? Se você não perdoar, seus pecados vão ser retidos. Como que fica? Mas foi ela que aprontou tudo. Foi ela que fez
a roer, uma bagunça. O Senhor continuou falando, mas e aí? Você vai ficar nisso? Você vai ficar em você mesmo? Eu falei, não, Senhor, não. Eu não posso ficar assim. Eu corri atrás deles, falei, aí, tudo bom com vocês? Né? Eu cumprimentei, falei, tá tudo bom, tranquilo, tá? Né? Ó Senhor Jesus, a gente tem que ter realmente um coração perdoador. E isso é feito pelo Espírito. O Espírito que age em nós faz com que possamos perdoar as pessoas. Depois disso eu saí com tanta alegria, falei, Senhor Jesus, obrigado. É a obra do Senhor, né? Eu só pude glorificar o nome do Senhor. Senhor Jesus. E aqui ainda, passando para os apóstolos, aqui o apóstolo Pedro estava aqui entre os discípulos, entre os apóstolos, quando recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito de vida interior, de vida, suprindo vida interior, mas também há o Espírito Santo de poder. Quando eles receberam lá em Pentecoste, né? Eu não vou ler para os irmãos, ou devo ler, não sei. Eu vou ler rapidinho, só o versículo que me interessa, tá bom? Atos capítulo 2, eles estavam orando, e depois, capítulo 2, versículo 3, dizendo assim, apareceram distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Não é interior, é exterior. Pousou. É o espírito de poder, espírito para pregar o evangelho. Tem essa diferença. E Pedro e os apóstolos estavam com ele. Eram 120 discípulos que estavam ali. E o versículo 4 falaram, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E nós sabemos que Pedro levantou, pregou o evangelho, foram salvos e batizados quase 3.000 pessoas. Essa foi a condição, realmente, naquela situação do derramamento do Espírito exterior, né, que dá poder. E aqui havia só judeus. Mas lá em Atos capítulo 10, 44 e 45, nós vemos que o Cornélio, capitão da corte, ele precisava ouvir a palavra do Senhor. E Pedro teve uma visão daquele lençol vindo do céu, né, com todo tipo de animais imundos. E o Senhor falou, come, mata e come. Aí, 3 vezes o Senhor teve que falar, porque Pedro falou assim, não, eu nunca comi coisa imunda, né, mas mata e come. Aí ele depois veio servos desse Cornélio e chamaram, cadê? O Pedro está aí? Porque o Espírito tinha falado para buscar Pedro. Aí Pedro foi lá atrás dos servos, e quando estava pregando o evangelho para eles, lá, o Cornélio e toda a casa, e todos que eles pôde ajuntar, eles receberam também o poder do Espírito Santo. Agora para os gentios. Graças a Deus, né? Nós somos gentios, né? Nós somos incluídos ali também. Não é só judeus, mas também os gentios. Então Paulo realmente esteve à frente, à frente desse ministério. Né? Depois, Paulo entrou nesse ministério. Né? De que maneira? Nós sabemos da conversão, né, de Paulo, de que ele ia para Damasco. Em Atos 9, vamos ler rapidinho, Atos 9, 15 e 17. Aqui só para os irmãos saberem. Vocês sabem o que significa Saulo e Paulo? Vocês sabem o que significa? Hein? Saulo e Paulo?
Tem o mesmo significado, na verdade. Né? Saulo é o nome dele em hebraico. E Paulo é o nome dele em romano. Então, ele começou a usar, depois da conversão, o nome romano, um novo nome. Né? Então, ele era Paulo depois da conversão. E aqui no versículo 15 e 17 fala assim: quando ele realmente ficou cego, ele caiu, e Ananias foi lá, o Senhor enviou ele lá, na verdade, para curá-lo da cegueira, e o Senhor disse o seguinte, né, versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, falando para Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O senhor realmente é meio, vamos dizer, ele tem um certo humor, né? Ele tem humor aqui, né? Paulo, já que você perseguiu tantos irmãos, tantos cristãos, agora você vai sofrer um pouquinho, tá? Para você experimentar realmente desse sabor, desses sofrimentos em pregar o meu nome. Ele tem um senso de humor, né? Que, ó Senhor Jesus, por isso não faça mal aos outros, porque você vai receber alguma coisa mais ou menos parecido, tá? Ó Senhor Jesus, misericórdia. Né? Abençoe os irmãos, deseje bem aos irmãos. Amém? Eu volto a repetir, abençoe os irmãos, deseje bem aos irmãos, e você vai ser abençoado. Você vai lhe fazer bem. Jesus é o Senhor. Tá bom? Então, Paulo teve o seu ministério, ele teve visões e revelações, nós vemos em 2 Coríntios 12, versículo 1 a 4, e ele foi usado pelo Senhor dessa maneira muito rica, escrevendo várias epístolas, né? 13 epístolas, mais o livro de Atos, alguém escreveu para ele, são 14, né? Do total de 27, mais da metade, na verdade, fala de Paulo, né? Jesus é o Senhor. Mas aí ele foi martirizado, a gente vê na carta a Timóteo, que ele é chegada a hora, né? Guardei a fé, a coroa da justiça está me guardada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Quem são esses? Pela misericórdia de Deus, nós amamos o Senhor e amamos a vinda do Senhor. E agora então entra o João. João continuou nesse ministério. Na verdade, ele teve que sair de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, quando Tito destruiu a cidade de Jerusalém. E muitos irmãos foram dispersos. E ele teve 20 anos visitando os irmãos, principalmente a igreja em Éfeso. E ele pôde realmente ajudar os irmãos ali em Éfeso. Ele teve muitas... E depois disso, aos 90 anos, ele esteve preso na ilha de Patmos. Ele foi exilado e ficou lá 4 anos. Foi bom ou não foi bom esse exílio dele? 4 anos numa ilha onde só tem rocha, onde só tem, sei lá, aqueles animais rastejantes. Foi bom ou não foi bom? O que os irmãos acham? Foi bom? Humanamente falando, não foi bom não, né? Com 90 anos, mas espiritualmente falando, né, foi bom. Deus realmente é um Deus que age nessas situações. Quando a gente está numa situação de aperto, dificuldade, aí ele vem falar. Eu não sei se os irmãos já perceberam, né? Às vezes, quando eu estou tão ocupado com algumas coisas, eu estou numa correria, aí, né, chega uma pessoa e pede uma orientação. Chega uma pessoa sedenta tal, e precisa do evangelho. Vocês já passaram por isso? Você já está ocupado com tanta coisa, fazendo tanta coisa,
né, não tem nem cabeça mais para nada. Aí depois aparece alguém e fala, eu preciso conversar com você. Né, você vai e prega evangelho, né? Apesar dessa ocupação toda, você vai e prega evangelho. Assim aconteceu, né, com João. O Senhor revelou a ele, trouxe visões e revelações na ilha de Patmos. 4 anos preso, ele escreveu o livro de Apocalipse ali. Amém? E teve também visões, revelações, tal qual Pedro, tal qual Paulo e agora também, né, João. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de quem? De Jesus Cristo, do próprio Senhor Jesus para ele. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por seu intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Que honra, né? Deus realmente usou João dessa maneira. E até hoje, nós estamos realmente nesse ministério de João. Nós sabemos que quando Jesus falou para Pedro, que tu me amas, sim, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Por 3 vezes perguntou, e ele respondeu 3 vezes dessa maneira. Agora segue-me. Então Pedro estava seguindo, mas João também não seguia o Senhor. Seguia o Senhor. João não largava do Senhor, não. Que exemplo maravilhoso. Senhor Jesus, queremos te seguir, Senhor. O Senhor não me chamou, mas quero seguir assim mesmo. Quero estar atrás do Senhor. Estar junto do Senhor. Ele deitava até a cabeça, né, no peito do Senhor. Né? O Senhor gostava demais. Ele fazia isso. Ele tinha essa atitude. Vamos ter essa atitude, irmãos? De intimidade com o Senhor, de busca do Senhor, de pagar o preço, de estar sempre junto com o Senhor. Amém? Amém? Isso. Vamos ser igual ao João nesse ministério. Aí o que ele falou? O que te importa, Pedro? Se eu quero que ele permaneça até minha volta, o que te importa? Não falava que ele não ia morrer. Ele realmente morreu de velhice. Tá? Mas o ministério dele permaneceu e permanece até hoje. Está aqui, ainda vai acontecer muitas coisas que foram ditas aqui em Apocalipse. Senhor Jesus. Mas o mais importante, que ele recebeu essa revelação, ele estava em espírito. Capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Quem é companheiro do Senhor, diga amém. Amém. Quem é companheiro do João, né? De João, diga amém. Senhor Jesus. Talvez não a tribulação com a dele, mas nós temos certa tribulação, né? Mas nós somos companheiros na tribulação, no reino. Nós vamos para o reino. Vamos para o reino? Amém. O que mais? E na perseverança em Jesus. Precisamos de perseverança. E sozinho não é fácil não, né? Sozinho não é fácil. Por isso que vamos ter companheiros na tribulação, para poder um orar pelo outro. Quando um cair, o outro levanta. Quando um realmente estiver fraco, o outro fortalece. Companheiros na tribulação. A igreja é isso. Nós somos cheios de companheiros. Se eu estiver fraco um dia, eu quero que os irmãos me orem por mim e me sustentem. Eu também quero orar pelos irmãos. Amém? Aqui fala assim: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Amém? Jesus é o Senhor.
Ele tinha ficado na igreja em Éfeso e depois ele foi preso na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ao ele receber a revelação do Senhor, principalmente referente às 7 igrejas em Apocalipse, nós vemos aqui que a igreja em Éfeso tinha uma dificuldade. O capítulo 2, fala de muitas coisas positivas, né? Conheço as suas obras, o versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quem dá um sinal de positivo para a igreja em Éfeso nessa questão? Quem dá? Amém? Positivo, bom, né? Bom, mas não o suficiente. Está muito bom. Está bom, mas não o suficiente. Para Deus, o que importa? O que importa? Para Deus importa, é o versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E não vou terminar aqui só, né, vou remover o seu candelabro caso não te arrependas. Então aqui o que importa para Deus é você amar a Deus em primeiro lugar. O primeiro amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de uma situação. Né? Em 1 Coríntios capítulo 13, quando fala do amor, vocês lembram? Fala do amor e quando fala de dar a vida, né? Mas se não tiver amor, nada disso valerá. Se você profetiza, fala por Deus, mas se não tiver amor, disso nada valerá. Se você der todas as suas riquezas, mas não tiver amor, nada disso valerá. Vocês lembram disso? Né? É a igreja em Éfeso. No início aqui, eles tinham muito obra, mas sem amor de nada valerá. Quer dizer, em outras palavras, sem Deus, sem você amar a Deus acima de tudo, disso nada valerá. Isto é essencial. Isto é o mais importante. Que voltemos nosso coração para amar a Deus acima de todas as coisas. Amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso pregamos o Evangelho. Amar a Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Eu não quero me delongar nessa questão. Mas eu queria só perceber que Deus é maravilhoso. Aqui nós temos a chave, realmente, de sermos cheios do Espírito Santo. De sermos cheios de Deus. De agradar a Deus. De agradar o coração de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. O que João fez quando ele saiu da ilha de Patmos? Ele voltou ao Éfeso. A igreja lá em Éfeso. E ajudou os irmãos a realmente seguir esse caminho do amor realmente fraternal. Amém? E esse ministério do Espírito e vida e viver em amor está em João. Está nesse ministério de João. Eu tenho aqui muitos versículos que falam, né? O ministério do Espírito, que fala do Espírito. Na epístola de João fala muito do amor, do Espírito, da vida e do amor. Senhor Jesus. Mas eu acho que meu tempo já está acabando. Só para lembrar para os irmãos aqui. Em João 3,6 ele fala: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele fala para Nicodemos. Em João 4, 23 a 24. Deus é Espírito. Importa que os adoradores adoram em Espírito, em verdade. Em João 6, 63.
o Espírito que vivifica. As palavras para nada serve, para nada presta. As minhas palavras, hein? A carne para nada aproveita. As minhas palavras são espírito e vida. Então falava muitas coisas do Espírito. Eu só vou citar, tá bom? João 7, 37, 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus veio e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim fluirão do seu interior fontes de rios de água viva. Ele dizia em respeito ao Espírito que haviam de receber, porque Jesus ainda não tinha sido morto, nem sido glorificado. Então, sobre o Espírito, é esse ministério. Hoje, nós temos que viver no Espírito. Ele é realmente que supre todas as coisas. Em relação à vida, João 5, 39 a 40, Jesus diz assim: as palavras de Deus trazem vida eterna, né? Por que você não vem a mim na palavra para ter vida? Não é? Em João 5. Em João 10, 10 ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E em João 10, 28 fala assim: eu sou bom pastor, eu dou a vida eterna. Né? Ninguém pode tirar as minhas ovelhas da minha mão. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Lázaro estava morto, falou isso para Marta. Marta ou Maria, uma das duas aí, tá bom? Aqui, falando do Espírito, da vida, falando do amor. João 3, 16, 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João 3,16, se Deus realmente nos deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O irmão lembra disso, né? Em João 15, 21, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Amém? E assim por diante. Em 1 João também fala, tá? E para terminar, eu vou ter que resumir aqui em alguns minutos. Vocês não estão cansados? Estão cansados, né? O amor do Senhor é tão maravilhoso que Ele nos traz consolação. Tá? Ele traz consolação para nós. Quem precisa de consolação, diga amém. Você está passando por tribulação? Você está passando por dificuldade? Por problemas? Situações de incerteza? Situações de dúvida? Então você tem que ir realmente ao Senhor. Você tem que buscar o Espírito, que é o Consolador. João 14, versículo 16 e 17. Quando Filipe, o Senhor disse que ia sair, depois ia viajar, depois ia voltar. E Filipe falou assim, 14, versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Né? Ele ia ao Pai, né? Falou, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí o Senhor falou o seguinte, aqui no versículo... isso mesmo. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aqui, o Senhor falou de maneira clara que o Pai e o Filho são um. Né? Mas Ele aproveitou essa oportunidade para também falar do Espírito. Que os três são um, que o Espírito também é um com eles.
com o Pai e com o Filho. Por isso, no versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia! Ele vai estar sempre, para sempre, conosco, com você, irmão, com você, irmã. Ele vai estar sempre com você, conosco. O Espírito, esse Consolador. Nós temos que viver pela fé. Amém, irmãos? Aí ele fala, no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita em nós e está em nós. Senhor Jesus, no versículo 25 e 26 desse mesmo capítulo, ele diz: isso vos tenho dito ainda estando convosco, né? Aqueles que guardam a palavra do Senhor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito da realidade nos dá realmente consolação. E Ele é o Espírito que faz lembrar de tudo. Amém? E aqui fala ainda, em João 15, 26, fala o seguinte: quando, porém, vier o Consolador... Espera aí, aqui ele diz que eu enviarei. É o Pai que envia ou Ele que envia? O que os irmãos acham? São os dois, né? Os dois, um. Os dois são um. Lá era o Pai. Aqui eu vos enviarei da parte do Pai. Olha, da parte do Pai. Né? O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. 16, 7, 8. Fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Olha só, nós temos o Consolador, irmãos, para tudo. Para nos consolar, Espírito da realidade, para nos levar à realidade das coisas espirituais, para dar testemunho do Senhor, né? E também para convencer o mundo do pecado, né? Da justiça e do juízo. Esse Deus é maravilhoso. Ele ama, Deus é amor, Ele vem nos consolar. Eu não sei não. Deixa eu perguntar aqui para as mães aqui, que já foram mães. Vocês já deixaram teus filhos chorando sem parar por fome, por necessidade ou por alguma coisa? Me responda. Certamente não, né? É muito menos Deus. Deus realmente vem suprir. Deus vem realmente consolar. Ele é Deus de toda a consolação. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Estou terminando, tá? Estou no finalzinho. Então, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 5, diz assim: bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o quê? É o Pai de misericórdias. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Não, Ele é um Deus de pouca consolação. De alguma consolação. De muita consolação. De toda consolação. Jesus é o Senhor.